Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Vicente, eu sou desenvolvedor Delphi e esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos na qual eu vou abordar sobre algumas frameworks que a gente tem no Delphi para poder trabalhar com JSON. Duas dessas frameworks são nativas e uma vai ser open source. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre o JSON Object, que é uma framework nativa do Delphi, já vem instalado na IDE. E eu também vou dar uma contextualizada sobre o que é o JSON, aonde aplicar, por que usamos ele. Para uma galera aí que pode estar começando agora e ainda não está muito familiarizado com essa palavra. Então, galera, vamos lá. O que é um JSON? Isso aí que vocês estão vendo é um JSON. Isso é um JSON. Ele é um formato para serializar dados como um XML, por exemplo. É muito, mas muito fácil de ser lido e interpretado a olhos humanos. Tirem suas próprias conclusões com base nesse exemplo da imagem que eu coloquei. E o mais importante, ele também é muito simples e fácil de ser processado por computadores. O JSON basicamente é um formato leve de troca de dados entre sistemas. Ele é um texto. Isso que vocês estão vendo é um texto. Então, se você tem uma aplicação A que conversa com uma aplicação B, eles podem se comunicar trocando informações através desse texto, no formato de JSON. E quais que seriam as vantagens da gente estar utilizando o JSON? Bom, a sintaxe dele é bem mais simples, muito mais fácil de ser interpretado. O tamanho do arquivo gerado é bem menor em relação a outros formatos, como XML, por exemplo. Ele possui uma velocidade maior na execução e transporte de dados, das informações. E o JSON te traz uma facilidade no desenvolvimento e também um alto desempenho nas aplicações que utilizam ele. E o bacana é que o JSON ele é uma tecnologia do momento. Muitas aplicações antigas que estão sendo refeitas ou aplicações novas que estão surgindo já são feitas pensando em JSON, em funcionar para se comunicar com JSON. Então, ter o conhecimento dele é muito fundamental e agrega bastante no seu currículo. Você encontra, por exemplo, Facebook, Twitter, Google e outras gigantes do mercado da tecnologia que possuem, utilizam ou fazem APIs com o JSON. Bom, pessoal, vamos sair um pouco da teoria e praticar. Então, vocês podem abrir a ideia do Delphi aí, criar um novo projeto e salvar em qualquer lugar. Antes de mais nada, essa primeira framework JSON Object, ela necessita que a gente crie um projeto em memória e depois destrua ele para poder gerar o JSON. E através dela nós podemos gerar 3 opções: TJSON Object, TJSON Array e TJSON String. São opções diferentes para situações diferentes. Nesse primeiro momento, a gente vai tentar gerar um JSON similar ao exemplo da imagem que eu tinha colocado lá no slide, onde vamos ter 3 atributos de ID, nome e sobrenome. Muito bem, galera. Então eu já estou com a minha ideia aberta aqui, criei um novo projeto. E para a gente reproduzir aquele JSON do exemplo lá da imagem, vamos precisar do seguinte. Eu joguei aqui 3 labels e 3 edits. Um seria para representar o atributo do código, outro do nome e outro do sobrenome. Aqui a gente vai ter um botãozinho de gerar, onde o usuário vai clicar para poder gerar o nosso JSON. E aqui eu joguei um memo que vai servir para a gente mostrar o JSON gerado por usuário. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter acesso aos recursos da framework. E como a gente faz para ter acesso aos recursos da framework? Aqui na nossa seção de código, basta declarar HomeUnit no teu uses system.json. Pronto, já era. A partir de agora, a gente tem acesso a todos os recursos da framework JSON Objects, fazendo simples uso dessa unit. Vamos voltar aqui para a parte de design. Vamos no nosso botão gerar no evento onClick dele. O que a gente tem que fazer? Bom, nesse primeiro momento vamos trabalhar com uma classe chamada TJSONObject para poder fazer um JSONzinho igual do slide. Vamos declarar uma variável aqui, dar o nome dela de L JSON usuário do tipo TJSONObject. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, vamos instanciar essa variável em memória. A gente tem que criar ela. Então, LJSON usuário, igual TJSONObject .create. Beleza, já criamos a nossa variável.
A partir de agora, é bacana que a gente garanta que, independente do que seja executado, essa variável seja removida de memória. E como que a gente pode fazer isso? Iniciando um bloco try_finally, onde, independente do que seja executado aqui dentro do nosso bloco try, o código vai passar no finally. E é no finally que a gente vai liberar a nossa variável de memória para evitar vazamento, memory leak. Isso é uma boa prática, viu, pessoal? Então, ljson_usuário.free. Muito bem. Aqui a gente já vai começar a adicionar os atributos do nosso JSON. Qual que é o primeiro atributo que a gente tem que adicionar? Lembrando lá no exemplo, é o ID. Então a gente pega a nossa variável, a funçãozinha para adicionar atributos chama addPair. .addPair. O que esse addPair espera? Ele espera que a gente passe o nome do atributo, qual que vai ser o nome da nossa chave, e o valor da chave. Então o primeiro parâmetro que a gente passa aqui é o nome. Vamos dar o nome de ID, tudo em minúsculo. E qual que é o valor desse ID? Qual que é o valor dessa chave? O valor, galera, vai estar aqui no nosso edit, que eu dei o carinhoso nome de eddcódigo. Então a gente acessa por aqui, ó, eddcódigo.txt. Muito bem. E agora a gente repete esse processo para os dois próximos atributos. Para o nome, aí eu coloquei o nome do edit de eddnome, bem objetivo, e para o sobrenome. edt sobrenome. Beleza, nós já criamos o nosso JSON, já atribuímos os atributos dele e também jogamos valores. E agora como que a gente faz para exibir ele para o usuário? A gente converte esse JSON, esse objeto tJSONObject, para uma string, jogando essa string no nosso memo. A gente acessa aqui memo.json, que foi o nome que eu dei para o meu memo, .text, igual ljson usuário. Olha só que difícil. .toString. Bacana, né? Vamos executar nossa aplicação para ver como que tá. Muito bem, aqui a gente coloca o código, o nome e o sobrenome. No botãozinho gerar, olha só, gerou um JSON igual ao do exemplo aqui pra gente. ID, nome, sobrenome. Só uma coisinha. Se vocês repararem, ó, o ID, o valor do ID aqui 1, ele foi gerado entre aspas, igual o nome e o sobrenome. Ou seja, ele está sendo considerado uma string dentro do JSON. E não é isso que é de fato, né? O código ele é um valor numérico. Pode ser um integer no caso. Então a gente quer que ele seja representado no JSON como um integer mesmo, não entre aspas como uma string. E como que a gente faz isso nessa framework? É muito simples. Vamos fechar a aplicação aqui e voltar para o código. Aqui é onde a gente passa o valor. Em vez de passar a string, nós vamos criar um number, um tJSONNumber. Então a gente acessa aqui tJSONNumber.create. No create dele, ele espera um número como parâmetro. Qual que é esse número? É o valor que está no nosso edt código. Como a propriedade .text é uma string, a gente teria que converter aqui. Vamos converter para integer. Então a gente pega str toInt. Para quê? Para converter o text que está no edt código. E esse int a gente passa no create do tJSONNumber. Vamos executar a aplicação de novo. Muito bem. Código, nome, sobrenome. Olha que bacana. Agora sim, a gente tem um JSON idêntico ao do exemplo. E se a gente colocar outra coisa aqui também, só para didática, ele altera e gera normalzinho. Muito bacana, muito simples. Tá, beleza, pessoal. Vamos colocar outra situação agora. Imagina que eu quero ter uma lista de usuário. Não, eu não quero exibir só um usuário. Eu quero ter uma lista. Eu quero ter um, eu quero ter dois, eu quero ter vários. Como que a gente poderia fazer isso utilizando o JSONObjects? Bom, a framework ela possui um tipo exatamente para isso que se chama tJSONArray. Vamos fazer um exemplo? Para que trabalhar com o tJSONArray, vou fazer o seguinte. Vamos declarar uma variável privada aqui, ó,
chamada flista usuários. Qual que é o tipo dela? TJSON-Array. Deixa eu apagar esses comentários aqui, a declaração de público que não precisa. Muito bem. Na hora que a gente iniciar a nossa aplicação, criar o nosso formulário, vamos instanciar essa lista de usuário para poder trabalhar com ela dentro do projeto. Então aqui no formulário, nos eventos dele, onCreate, a gente instancia a nossa variável lista usuários, igual tjson-array.create. E eu quero agora que quando a gente encerra a nossa aplicação, a gente fecha, destrua o nosso form, também destrua essa variável para não ter vazamento de memória. Então volta aqui no formulário, eventos, onDestroy. Aí a gente faz flista usuário.free. Muito bem. Aqui em design, a gente vai ter, vamos adicionar dois botões. Um que vai ser um botão para adicionar mesmo, adicionar um item na nossa lista, e outro que seria um botão de gerar essa lista, que é a mesma função que a gente fez aqui, para exibir essa lista para o usuário. Só que, diferentemente agora, a gente não pode ter um botão só que vai pegar os itens que estão no nosso edit e gerar. Não, a gente tem que ir aos poucos adicionando itens nessa nossa lista. Então vamos colocar aqui embaixo, só para ficar melhorzinho. Vamos arrastar esse aqui. Copiar mais dois. Muito bem, então esse daqui vai ser o nosso botão de adicionar. btn adicionar. Como a gente copiou, vamos remover a referência do botão que a gente copiou aqui no evento onClick. E esse aqui vai ser o nosso botão gerar lista. btn gerar lista. A gente também copiou esse, remove a referência. O que o botão adicionar vai fazer? Vai pegar as informações que estão nesses edit, criar um JSON Object, igual a gente criou no exemplo anterior, e em vez de destruir ele, a gente vai guardar ele dentro de um JSON Array. E aí a gente vai fazendo isso várias vezes e depois mostrar esse JSON Array para o usuário. Então como que a gente pode fazer? No botão adicionar, evento onClick. Vamos pegar aqui, ó, e a gente pode copiar esse trecho de código que cria o nosso JSON usuário, uma variável com o mesmo nome. Não vamos precisar do bloco try, pode remover. Então a gente tem aqui o mesmo trecho de código do exemplo anterior, criando um JSON usuário. A diferença é que agora, em vez de remover, a gente vai pegar e adicionar aí na nossa lista. Como que a gente faz isso? flista usuários.add-element. Aí está pedindo um JSON Object como parâmetro. Vamos passar. É o nosso LJSON usuário. Beleza, então o usuário aqui nosso, no caso que vai interagir com o sistema, vai informar as informações no edit, clicar em adicionar e esse JSON vai ser gerado e guardado na lista de usuário. Aqui seria bacana a gente limpar os edits também, para ele já poder entrar digitando outras informações de outro cadastro. Então a gente pega aqui edtcódigo.clear, edtnome.clear, edtsobrenome.clear. Vamos setar o foco no edtcódigo também, para já ficar uma coisa dinâmica. Ele já clica em adicionar, já vai para o código, já pode começar a adicionar os dados de outro cadastro. edtcódigo.setFocus. Muito bem. E no botão gerar, o que a gente vai fazer? Muito simples. Como que a gente fez para mostrar o nosso JSON Object no memo? Pegou a variável .toString e o JSON Array. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. A gente pega aqui memojson.text, igual flista usuário .toString. Muito bem, vamos compilar nossa aplicação. Vamos gerar o primeiro aqui, então código 1, nome, sobrenome. Vamos adicionar. Muito bem, foi adicionado na nossa lista. Vamos incluir outro, código 2,
Vamos para adicionar. Adicionamos o segundo usuário. Vamos exibir agora, clicar em gerar lista. Olha só que bacana. A gente tem uma lista de JSONs aqui dentro, gerado padronizado certinho. Os IDs como número, os nomes, sobrenomes. Vamos incluir mais um e fazer gerar de novo. Adicionar e gerar lista. Então tá aí, galera, foi muito simples, muito fácil da gente conseguir gerar essa lista de usuários. Da mesma forma que foi muito simples a gente pegar e gerar um usuário único, reproduzir aquele JSON de exemplo. Essa framework é muito, mas muito simples de trabalhar e eu acho ela fantástica. Tá, vamos praticar de outra forma agora. A gente poderia, por exemplo, criar uma tela de cadastro, onde seria um cadastro de produto, e o usuário vai cadastrando esses produtos, a gente exibe isso numa lista, numa grid, e depois, com base no que a gente viu nesse exemplo, gerar um JSON dessa lista de produto, só com base no que a gente viu aqui nesse primeiro exemplo. Vai ser muito simples e muito fácil. Vamos praticar então e fazer os testes. Beleza, galera. Então eu pulei aqui a criação do projeto para não ficar muito maçante. O que eu fiz? Criei um novo projeto VCL no Delphi, salvei. Aí o designzinho aqui da tela, como que ficou? Eu coloquei um painel ao top, né? Tamanhozinho de 30. Lembrando, pessoal, eu vou deixar esses exemplos disponíveis no meu GitHub, então depois vocês podem pegar de lá. Mas só para dizer o que eu coloquei aqui, né? Um painelzinho ao top, coloquei alguns split button e marquei a opçãozinha de flat deles para ficar mais bonitinho, ficar sem as bordinhas. Coloquei alguns íconezinhos também a gosto. Aqui embaixo eu coloquei outro painel também alinhado ao top, onde eu joguei 3 labels e 3 DB Edit. A gente vai trabalhar com o componente DataWare aqui. Seriam para representar os 3 atributos do produto. Depois eu coloquei uma DB Grid aqui alinhada ao client, que vai ser a gridzinha para listar os nossos produtos. E aqui embaixo, alinhado ao button, coloquei um memo. É o mesmo memo JSON do exemplo anterior. Ele vai servir também para mostrar o nosso JSON quando a gente gerar. Eu não coloquei o botão para gerar o JSON aqui ainda, mas depois eu coloco. Então, como que vai funcionar? A gente vai ter a opção de incluir, alterar, excluir um produto. Quando eu clicar em uma dessa, no incluir ou no alterar, a gente vai habilitar o salvar ou cancelar, para ele poder informar e salvar. E só isso. Depois vai ter o botãozinho para gerar essa lista. E onde a gente vai guardar essa lista de produto? Vai ter uma conexão com o banco de dados? Como que vai ser? Não. Vamos trabalhar com algo em memória. Não quero conectar com o banco de dados. Vai estender muito e é muito trabalhoso agora. Então a gente pode vir aqui na paleta de componente e buscar por FD Main Table. TFD Main Table. Ele é excelente para isso. A gente vai trabalhar com ele para criar a nossa lista de produtos de forma temporária. É como se fosse uma query de forma temporária. Eu vou renomear ele aqui, eu consumo por MT Produtos. MT de Main Table e Produtos para representar a nossa listinha. Com o botão direito em cima dela, a gente vai acessar a opção Fields Editor. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui. E com o botão direito em cima dela a gente vem em New Field. Abriu a opção para criar um New Field. O primeiro field que a gente vai criar é o código. Vamos pôr o nome de ID. Qual que é o tipo desse campo? Integer. Muito bem. Vamos de novo aqui com o botão direito, New Field. E vamos criar o campo agora para salvar o nome do produto. Nome vai ser string. Vamos pôr aí um tamanho de 100. Mais uma vez, New Field, vamos criar agora o valor do produto. Ele vai ser do tipo float. Muito bem, então já demos nossa main table aqui com os campos declarados. Vamos jogar também, galera, um data source. Um data source que vai ficar olhando para essa main table. Então a gente pode renomear ela aqui para DS Produtos. Qual que é o dataset do nosso data source? É a nossa MT Produtos. Perfeito. E aí agora nos nossos componentes DataWare, vamos linkar aqui qual componente representa qual campo. Então o EDT código que eu tenho aqui, o data source é o DS produto, o campo dele é o ID. O nome aqui, o data source também é produto, o campo é nome.
e o EDT preço. O data source é produto, o campo é valor. Muito bem, vamos salvar. E aqui na nossa debug, por fim, vamos linkar aqui o data source nela, ds produtos. Duplo clique em cima dela, vai abrir essa janelinha aqui pra gente, ó. Com o botão direito a gente clica aqui, ó, add all fields. Ele vai adicionar todos os fields do nosso main table aqui na DB Grid automaticamente. Então já criou 3 colunas, só que o nome ficou muito grande. Vamos vir aqui no nome e diminuir ele para 200. Vou colocar 300, talvez fique melhor. 350, pronto. Vamos mudar aqui o caption também das colunas para ficar igual o caption dos labels. Ficar bem objetivo de essa coluna representa qual campo. O nome aqui só vamos deixar field name certo. Perdão, galera, eu mudei o campo errado aqui. Nome, o caption. Aqui o field name é ID e o caption é código. Alterei a propriedade errada. Por fim, o valor. O caption valor. Field name valor. No caso, preço, né? A gente colocou preço ali. Vamos pôr um if de 100 para o preço. Muito bem. O código aqui eu vou alinhar o título dele no centro. E beleza. Então temos agora aqui a nossa estrutura pronta, o nosso layout montado. Bom, vamos começar a nossa codificação aqui do cadastro. A main table ela possui recursos bem similares do FD Carry, por exemplo. Então aqui no botão incluir, nos eventos onClick, o que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa main table, mtprodutos.append, incluir um novo registro dela lá no fim da lista da main table. No nosso botão alterar, no evento onClick, a gente pega ela, mtprodutos e não edit. No excluir, mtprodutos.delete. No salvar um post, mtprodutos.post. E no cancelar, mtprodutos.cancel. Muito simples, beleza? A manutenção do nosso cadastro aqui já está feita. Agora uma coisa bacana para a gente fazer é o quê? Quando tiver edição, exibe o botão de salvar e cancelar. Quando não tiver, exibe o de incluir, alterar e excluir. E aonde a gente pode fazer isso? Vamos vir aqui no Data Source, no evento onStateChange. O que a gente faz? Pega o nosso botão cancelar. Ele vai estar visível somente quando o nosso próprio Data Source produtos.state estiver em edição. Então, quando ele estiver em modo de edição, a gente pega essa listinha aqui, DS Edit Modes, que ele já engloba várias situações, como se ele estiver em inserção, se ele estiver em edição e outros status que o Data Source pode sumir em edição. Aí vem o nosso botão salvar. O nosso botão salvar vai estar visível quando o botão cancelar também estiver visível. Depois a gente pega aqui o botão alterar, vamos pôr. Ele vai ser visível somente quando o nosso botão cancelar não estiver visível. Ou seja, é uma negação. A gente pode colocar aqui, ó, not btn cancelar.visible. E aí a gente repete isso para os dois próximos botões. O excluir e o incluir. Muito bem. Agora aqui, ó, o que a gente vai fazer? Como estamos trabalhando com uma main table, uma tabela temporária, a gente precisa iniciar ela em algum momento. E para iniciar é só dar um open. E algum ponto estratégico para iniciar seria no create do formulário. Então a gente vem no nosso formulário, no evento onCreate, pega a nossa main table produtos e dá um open. Que aí ele já vai iniciar, já vai disparar um status falando, ó, eu não estou em edição.
Então já vai configurar pra gente os botãozinhos lá em cima e tudo mais. Já vai ficar hábito para você dar um append, depois um edit, um delete e por aí vai. Muito bem, vamos testar aqui para ver se está incluindo. Executar a aplicação, a gente clica em incluir. Ó, mudou os botões, informa um código, um nome, vou colocar refrigerante e um preço. Clique em salvar. Muito bem, vamos alterar. Clique em salvar. Vamos excluir. Beleza, o nosso cadastro não está funcionando. É bem simples, não tem várias travativas aqui, porque o foco não é fazer um CRUD aqui, e sim como a gente trabalhar uma lista em um dataset para gerar um JSON. Eu só vou configurar algumas coisas aqui para ficar um pouco melhor, como por exemplo, desativar o AutoEdit do DataSource, porque a gente só vai deixar alterar pelos botões. Aqui na DBGrid, se eu não me engano, tem opções, desativar para editar e também marcar esse How Select, porque eu acredito que vai deixar você selecionar uma linha inteira na hora que você clicar, vai mostrar o azulzinho. Beleza. Agora falta só criar uma opçãozinha aqui para gerar o nosso JSON a partir da lista. Eu estava pensando em pegar um componente aqui, pop-up menu, né? Então aqui a gente tem um pop-up menu. Se vir na DBGrid, tem uma opção que você linka um pop-up menu nela. Bacana. Então aqui no pop-up menu a gente dá 2 cliques nele e vamos criar duas opções. Uma vai ser para exportar item e outra para exportar lista. Olha que bacana. Vamos aqui no nosso exportar item. Evento onClick. Beleza. O que a gente vai fazer no nosso exportar item? A gente vai pegar o registro selecionado na main table e vai gerar um JSON object, igual a gente gerou no nosso primeiro exemplo de tudo. A gente criou uma variável, instanciou ela, atribuiu os pair e depois removeu de memória. É isso que a gente vai fazer aqui. Só vamos primeiro fazer o uso da framework. Como que a gente faz o uso da framework? Declarar unit system.json e aí a gente cria o mesmo processo. Declara uma variável, vamos colocar ela de LJSON produto agora, não é um usuário, do tipo TJSON object. Mesma coisa, galera, instancia alguma variável, temos que garantir que ela seja eliminada de memória. Inicia um bloco try finally e já no finally elimina ela para não esquecer, não ter vazamento de memória na tua aplicação. E aí a gente começa a atribuir os pair. Vamos adicionar add pair. Qual que é o valor da nossa chave? Vamos fazer o seguinte, em vez de a gente colocar fixo o código, vamos colocar o nome do campo que está na nossa main table. Como assim o nome do campo? A gente pega aqui, ó, mt produtos, então ele mostra, ó, além da main table, tem os fields. A gente pega o id, ponto, field name. Eu acredito que o field name vai gerar tudo em maiúsculo. Então a gente já dá um ponto aqui, ó, to lower, que aí ele vai gerar a chavinha tudo em minúsculo. E qual que é o valor? O valor é o mt produtos id também. Mas só lembrando lá do exemplo, a gente quer gerar um tipo numérico. Como que faz para gerar um tipo numérico? Primeiro a gente tem que criar um tJSON number. Então, tJSON number.create. Beleza, ele está pedindo aqui um valor numérico como parâmetro. Quem que é esse valor numérico? mtprodutos id.asinteger. Aqui a gente já consegue pegar ele como inteiro. E aí a gente faz o mesmo processo para os outros dois campos. ljsonProduto.addPair. Qual que é o próximo nome da nossa chave aqui? Nome.fieldName.toLower. Agora a gente já está com o valor string, então não precisa converter nem nada. É só pegar o valor que está no field. Então mtprodutos nome.asString. E por último a gente adiciona
o nosso valor. O valor também é numérico. Como que a gente faz? TJSONNumber. .create. Ah, mas não é inteiro, não tem importância. Olha só, se você ver aqui no create do TJSONNumber, ele possui vários overloads, onde eu aceito uma opção de entrada como um double, um integer de 64, que é um integer um pouco maior, ele aceita um espaço maior de valores, um integer. Tô vendo aqui tem uma opção até como string e sem parâmetro. Então tem vários overloads bacanas aqui pra gente. No nosso caso vai ser o valor ponto sFloat, que aí ele vai entrar no overload de double lá. Criamos o JSON. O que a gente fez para exibir no exemplo anterior? A gente tem um memo aqui, text, igual, ljson produto, pronto, toString. Beleza, galera, é isso aí. Vamos executar nossa aplicação. Vamos incluir aqui um produto, código 1, refrigerante, o valor 5. Vamos incluir mais um aqui, 2, bala, o valor 2. E vamos incluir mais um aqui, 3, suco, valor R$10. Beleza. Então, aquele componente pop-up menu vai servir para que a gente selecione um item aqui. Vamos pegar a bala, com o botão direito do mouse, ele vai abrir a opção aqui, exportar item. A gente clica nela, olha só. Gerou um JSON para a gente através de um dataset do item selecionado. Vamos clicar aqui no suco, exportar item. Olha que bacana. ID, nome, valor, refrigerante, exportar item. Muito bacana. Eu só queria formatar esse valor aqui. Se eu não me engano, tem uma propriedade. Vamos fechar a nossa aplicação. Voltar aqui na nossa main table, em Fields Editor, valor, properties. Ele tem aqui, vamos marcar o display format. Eu acho que essa máscara aqui ele vai aceitar. Vou colocar uma máscara aqui para ver se ele gera o valor com 1,00 e não gerar aquele valor inteiro. Então vamos incluir aqui mala 10. Aí bacana, olha, então ele gerou com 0,00. Se a gente exporta, mas para exportar ele não exportou. Só que beleza, a gente tem aqui a nossa opção de exportar o item. Vamos criar agora uma forma que a gente inclua vários produtos e ele gera um JSON array desses produtos a partir do nosso dataset. Então a gente vem aqui no nosso pop-up menu, exportar lista, events on click. O que a gente teve que fazer para criar uma lista no exemplo anterior? Um TJSON array. Então, aqui a gente vai declarar um lista produtos, ou senão a gente pode pôr só produtos, né? Pensando em clean code. Coloca aqui um do tipo TJSON array. Primeira coisa, vamos instanciar ela, TJSON array. Dessa vez, galera, a gente está trabalhando com uma variável local, onde ela vai ser instanciada nesse escopo e tem que ser destruída nesse escopo. No outro exemplo, a gente tinha criado uma variável dentro do formulário que a gente queria trabalhar com ela durante todo o ciclo de vida do formulário. Por isso que a gente criava ela no create do formulário e destruía no destrói. Agora não, a gente só vai usar ela aqui, nesse momento. Então a gente cria ela e destrói. lprodutos.free. Beleza. Mas qual que era a primeira coisa que tinha que ser feita? Criar o JSON de produto para depois dar o add element. A gente pode aqui, copiar essa variável. A gente vai ter que ter ela aqui também. A criação dela é exatamente igual o exemplo anterior. Aí lprodutos.add element ljson produto. Beleza, só que isso daqui tem que ficar dentro de um laço, porque eu quero exportar toda a minha lista de produto. A gente já viu nesse exemplo que ele vai exportar um item só. Como que a gente faz isso? É uma main table, é uma carry, então é um while elof lá, é bem simplesinho. Vamos pegar aqui
mtprodutos.first para garantir que ele vai estar no primeiro registro da nossa main table. Então aqui, ó, enquanto eu não terminar de percorrer a minha main table, eu quero que você faça isso. While not off, do. Eu quero que você faça isso. E no final, a gente dá um next para ir para o próximo registro dela. Pronto. A gente simplesmente pegou o código de exportar item, passou a adicionar ele numa lista de JSON Array e a gente alimentou isso percorrendo a nossa lista da main table, que é um dataset. Poderia ser uma query conectada no banco de dados, onde você dá um select na tabela de produto e uma infinidade de coisas. No final, como que faz para mostrar isso? Muito difícil, mas muito mesmo. É mesmo JSON.text, dois pontos igual ljsonProduto.toString. Perdão, não é ljsonProduto, é lprodutos aqui no caso. Aí vocês podem... Opa, só um detalhe. A gente tem que instanciar o nosso ljsonProduto aqui. A cada item da nossa main table tem que criar um JSON Object, que seria o nosso JSON Produto, informar os atributos dele e adicionar na nossa lista. Aí vocês podem me perguntar, mas toda hora você está criando aí na lista um JSON e não está destruindo. Não, porque que acontece? Eu estou adicionando ele dentro da minha lista, do tJSON Array. Na hora que eu remover esse tJSON Array de memória, ele vai se encarregar de remover todos os elementos que pertencem a ele. Consequentemente, todos os JSON que a gente criou aqui vai ser removido junto. Vamos fazer o teste? add, vamos incluir aqui. Refrigerante, R$2. Uma bala. Vamos incluir suco. Muito bem, a gente clicar em exportar a lista. Olha só. Aqui é um memo, então o JSON não é exibido formatado corretamente. Só que a gente consegue já perceber, ó, que ele tem 3 JSON Objects que aqui dentro. E são os 3 dados que a gente tem na nossa lista. Se vir com o botão direito exportar item, ele mostra o item. Se vir com o botão direito exportar lista, ele exporta a lista. Muito simples, muito fácil, galera. Essa framework é realmente muito boa. Só que agora eu quero esticar vocês. A gente possui uma framework baseada em cima dessa framework JSON Object, que você consegue fazer tudo isso que eu mostrei aqui com apenas uma linha de código e muito mais. Vai ser o último vídeo dessa série, então eu espero que vocês continuem acompanhando, porque vai estar muito bacana. Eu vou deixar aqui os meus contatos para caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, crítica, enfim. Também tem o meu GitHub, onde eu vou disponibilizar esses exemplos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima, que é outra framework nativa também no Delphi, muito bacana. Não percam.